Oi, meu nome é Carlos Benami e nessa aula de História daremos continuação ao tema A Crise na República Romana. Os conflitos sociais e a luta pela reforma agrária. Por volta do século II a.C., os conflitos sociais eram diferentes em relação ao período monárquico e ao início da República Romana. Nessa época, as disputas se davam entre plebeus que queriam mais direitos políticos e patrícios que queriam manter seus privilégios. Como já estudado, muitos conflitos aconteceram entre essas duas classes sociais, mas, paulatinamente, os plebeus conseguiram ter participação direta nas principais decisões políticas de Roma. O surgimento de uma nova classe social, os homens novos, bem como o enfraquecimento dos patrícios, gerou a disputa pelo controle político, mais especificamente a luta pelas terras cultiváveis, que permaneciam em sua maioria nas mãos dos patrícios. Os primeiros movimentos liderados por plebeus foram políticos. Os irmãos Graco foram eleitos tribunos da plebe em períodos diferentes e elaboraram leis que atendiam às exigências dos plebeus, desagradando os grandes proprietários de terras. Um dos irmãos, Tibério Graco, no ano de 133 a.C., criou uma lei agrária bastante polêmica, a Reforma Agrária. Essa lei determinava que as terras tivessem um limite de extensão de até 309 acres e que as terras públicas fossem distribuídas aos plebeus. Essa medida possibilitaria que existissem muitas pequenas propriedades, o que, consequentemente, enfraqueceria os ricos proprietários. Essas ideias desagradaram os patrícios, que mandaram matar Tibério Graco e seus partidários. Após a morte de Tibério, seu irmão, Caio Graco foi eleito tribuno da plebe e deu continuidade à luta pela reforma agrária. Caio buscou o apoio dos cavaleiros para garantir a aprovação da lei frumentária, que baixava o preço do trigo para aumentar a produção. A medida foi atacada pelos grandes proprietários de terras. Caio foi assassinado e seus partidários condenados. Outros tribunos da plebe foram eleitos e tentaram retomar a reforma agrária, como Marco Druso, que também foi assassinado. Enquanto a luta pela reforma agrária movimentava quase toda a sociedade romana, outro conflito social desencadeou uma crise. Dessa vez, foram os escravos que se revoltaram, num conflito que ficou conhecida como a Revolta de Espartaco, entre 73 a.C. e 71 a.C. Mais de 90.000 escravos, sob a liderança de Esparta, um escravo da Trácia, lutavam pela liberdade pessoal, mas após várias vitórias contra as legiões romanas, foram derrotados e impiedosamente castigados. A crise e a decadência da República Romana. Dentre os vários fatores que levaram ao enfraquecimento do sistema republicano de Roma, os principais foram as crises sociais entre os patrícios e plebeus, o fortalecimento do comércio marítimo romano, o surgimento de uma nova classe social, ou seja, os homens novos, a disputa por terras na luta pela reforma agrária, o processo de expansão territorial em Roma e as revoltas dos escravos, principalmente a liderada por Esparta. Todos esses aspectos foram determinantes para que Roma atravessasse uma grave crise social e política, a ponto de enfraquecer suas defesas territoriais. Iniciou-se então um período de disputa pelo controle político de Roma. Inicialmente, os comandantes militares como Mário e Sila controlavam a política de Roma, mas logo foram depostos. Com interferência direta do Senado, foi estabelecido, como já vimos, um novo sistema político de governo, em que não houvesse apenas uma pessoa no poder. Estabeleceu-se o chamado triunvirato, em que 3 governantes teriam de decidir coletivamente as ações políticas, econômicas e sociais de Roma. Como atividade, vou deixar uma pequena reflexão para vocês.
Elabore um pequeno texto sobre o tema reforma agrária, expressando a sua opinião sobre o assunto. Até a próxima aula.